vive no Cerrado conhece bem as belezas naturais do bioma. São florestas, árvores, flores, animais que só existem no bioma. Rios, cachoeiras, cavernas, mas essa riqueza corre um sério risco de desaparecer por conta das queimadas e dos desmatamentos. E se as mudanças no Código Florestal forem aprovadas? O que pode acontecer com o Cerrado? Nossa equipe ouviu especialistas e pesquisadores. Tudo isso e muito mais agora no Trilhas do Brasil. Da área original do Cerrado resta pouco. Alguns especialistas falam algo em torno de 20%. Levantamento feito pelo governo federal aponta pouco mais de 40%. E o que resta arde em chamas neste mês de setembro. Só em Goiás foram registrados mais de 4.000 focos de incêndio neste mês. Tudo por conta do calor e do clima seco. E a previsão da meteorologia não é das mais animadoras. A chuva por aqui deve demorar. Queimadas e desmatamentos. Por conta desses dois fatores, o Cerrado perde milhares de hectares de vegetação nativa todos os anos. Só o desmatamento é responsável pela perda de mais de 14.000 quilômetros quadrados. Dos mais de 2 milhões de quilômetros quadrados da área original do Cerrado, resta praticamente a metade, ou seja, pouco mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. É o que constata o levantamento feito em 2008 pelo Centro de Sensoriamento do IBAMA. De acordo com o Indicador de Desenvolvimento Sustentável 2010, feito pelo IBGE, o Cerrado perdeu mais de 980.000 quilômetros quadrados de vegetação nativa até 2008, sendo 4,2% entre os anos de 2002 e 2008. O percentual é maior do ocorrido no mesmo período na Amazônia. Segundo o IBAMA, em números absolutos, os estados que mais desmataram o bioma foram Mato Grosso, com mais de 17.000 quilômetros quadrados, Maranhão, com quase 15.000 quilômetros quadrados e Tocantins, com pouco mais de 12.000 quilômetros quadrados. Goiás perdeu entre 2002 e 2008 9.898 quilômetros quadrados, ou 3% do bioma existente no estado. Nós estamos ainda num processo de fazer um filtro nesses números. No Cerrado, se você pega 10.000 hectares, você vai encontrar de autorização para isso, de desmatamento legal, daquele proprietário que tem o direito de fazer a conversão alternativa do seu solo, você vai encontrar um índice de regularidade aí de 9.000 hectares ou mais em cada 10.000. Obviamente que nós não estamos trabalhando com essa escala de 10.000 hectares ou mais para o Cerrado. Mas, se você coloca nesses números, a gente vai ver que no Cerrado o grau de ilegalidade é pequeno. O que nós temos que desenvolver urgentemente para o Cerrado são alternativas para a ocupação desse solo. A gente tem que agregar valor ao Cerrado em pé. O simples fato de se reprimir desmatamento ilegal, para nós aqui, ele vai ter um retorno diferente do que foi na Amazônia.
Entre as consequências deste desmatamento no Cerrado entre 2002 e 2008 estão a emissão média por ano de mais de 200 milhões de toneladas de gás carbônico e a redução na capacidade do bioma de reter o carbono, estimado neste mesmo período em 45 toneladas por hectare. E o que isso significa? É a diminuição desse poluente que está sendo lançado para fora. É imprescindível, como deu a manutenção da cobertura vegetal. O Cerrado perde em torno de 21 mil quilômetros quadrados por ano em desmatamento. E a gente sabe que o estoque de carbono no Cerrado está nas raízes, e eles passam desmatando, levando tudo, e você acaba emitindo muito CO2 para a atmosfera, você acaba provocando mais o efeito estufa e você acaba mais tendo consequências piores. E apesar dos indicadores de desenvolvimento sustentável divulgados este ano pelo IBGE apontarem uma redução de 63% dos focos de incêndio entre 2007 e 2009 no Brasil, esta não é a realidade vivida hoje pelo Cerrado. Somente neste mês de setembro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, registrou com apenas um satélite mais de 35 mil focos de incêndio no Brasil. Os estados campeões em focos de incêndios florestais são Mato Grosso, Tocantins e Pará. Goiás também apresenta números alarmantes, quase 3.700 focos de incêndio. Este ano foi um ano crítico para a questão de incêndios florestais no Cerrado. Tivemos incêndios aí já no Parque Nacional das Emas, que mais de 90% da sua área foi queimada. Tivemos incêndios agora recente no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que ainda não foi quantificado o volume queimado. O proprietário que, historicamente, fez uso do fogo para fazer manejo, ele vem sendo severamente prejudicado pela perda de controle deste fogo. É um fogo que, muitas das vezes, é uma pequena área que vai ser queimada e que se perde o controle, ou então aquele fogo que vem de uma estrada marginal à sua propriedade. E o fogo ele tem trazido prejuízos não só ambientais. O bioma está em chamas por conta do calor excessivo, a baixa umidade do ar, os ventos fortes e a ação criminosa do homem. Exemplos não faltam, como o incêndio que devastou 30% do Parque Altamiro de Moura Pacheco, uma importante unidade de conservação do Cerrado. E esta semana, o fogo atingiu novamente o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, destruindo quase 30% da área da unidade. E o Parque Nacional de Brasília já perdeu 25% da área preservada do Cerrado. E o fogo avança a cada dia, principalmente nas unidades de conservação de todo o país. Esta situação tende a se agravar, já que estamos há mais de 100 dias sem chuva. A falta de chuva é devido à massa de ar seco, que se intensificou mais aqui na nossa região, no qual ela é característica da estação do inverno e ela está prolongando mais, devido também ao fenômeno Laninha, que faz com que ela crie mais força para bloquear a entrada das primeiras chuvas. E a previsão de chuva é quando? Da primeira semana de outubro agora. Em relação à umidade do ar e à temperatura, quais são os números que a gente tem agora? A maior registrada em Goiânia foi 37,9 no dia 16, agora de setembro, e a média do mês de setembro está 35,6, sendo que a normal é de 31,9 graus. A umidade do ar está em torno de 19%, e o ideal para o ser humano é de 30% a 60%. Quais as ações do governo federal para evitar a destruição do Cerrado? E será que finalmente o bioma será reconhecido como patrimônio nacional?
Daqui a pouco, Trilhas do Brasil volta já.